paz, que esse tempo tenha abençoado sua vida, esse tempo de adoração tenha te proporcionado algo que tenha enchido seu coração, teu espírito tenha sentido o toque do Deus eterno. E eu queria te convidar a se preparar para a gente meditar na palavra. A gente adora, a gente exalta, e é tão bom, e é um caminho que a gente faz até que a gente seja mais inclinado a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquilo que o Espírito separou para nós. Mas ainda assim eu quero te convidar a silenciar o seu coração, a abrir, sabe, o teu entendimento para aquilo que Deus separou para nós. Essa semana eu estive meditando em alguns textos. Hoje eu estive lendo e revendo alguns comentários e algumas anotações. E Deus, desde cedo, foi trazendo ao meu coração aquilo que Ele queria que a gente pudesse partilhar agora, que a gente pudesse compartilhar com vocês. E eu acredito que seja uma palavra de bênção, uma palavra que nos traz esperança, uma palavra que nos fortalece. Eu lendo e entendendo aquilo que Deus deseja falar, eu acho que essa é a palavra para você agora. Abra o teu coração, o teu entendimento, seja preparado para ouvir de Deus uma palavra que vai te encher de fôlego de vida, que vai te encher de um entendimento, de um chamado gigantesco, grandioso. Esteja preparado para ouvir da boca do Senhor palavras de vida. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje, sabe? Te encher de esperança, alegria, paz. E a gente vai ver isso se debruçando sobre o texto de Hebreus, capítulo 4, os versos 14, 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Encontramos? Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Essa palavra, ela é uma palavra que deve nos encher de esperança. Essa palavra, esse pequeno trecho desse livro tão especial, o livro de Hebreus, para que nos sintamos reconfortados nos braços do Senhor. Entender a grandeza do projeto de Deus para as nossas vidas, para nos alcançar, para nos dar vida, para nos salvar. E a gente consegue nesses versos, 3 versos, perceber essa ação do Deus poderoso sobre as nossas vidas.
eu estava meditando de tarde, e aí eu gosto de ficar fazendo anotações, algumas frases que me vêm à cabeça, algumas elas vêm para o esboço, outras não, mas eu sempre deixo algumas coisas anotadas e eu escrevi isso, sabe? O Deus poderoso, todo-poderoso, que se inclinou para ouvir suas pequenas criaturas, os seus pequenos servos, os seus pequeninos. Eu quero te dizer, desde já, que você não está só. Você não está só. Você não é o único. Às vezes a gente tem essa sensação, né, que nós somos os únicos que estamos passando por essa ou por aquela situação tão difícil. Sou só eu estou sozinho. A igreja deu as costas para mim, os irmãos deram as costas para mim, a minha família deu as costas para mim. E eu quero te dizer que você não está só, que você não é o único e que você é especial. Esse texto fala a respeito disso. Você, irmão, você que está nos ouvindo nessa noite, você que talvez conheça a respeito do Jesus dos cristãos, essa é a palavra do Jesus Cristo ressurreto para a sua vida. Você é especial. Vamos olhar e entender a grandeza, olhar para esse texto e entender a grandeza daquilo que Deus separou para mim e para você nessa noite. A palavra, sabe? A palavra é fica firme. Se apega às coisas do Senhor, se apega às palavras do Senhor, se apega àquilo que tem sido desde tanto tempo profetizado sobre a tua vida. Se apega nas promessas de Deus para você. Se apega, fica firme. Firme na palavra, firme no Senhor. Fique firme. Mas assim como esse texto, eu preciso te dizer que a gente sabe, nós sabemos que é difícil. É difícil estar agarrado às grandezas do Senhor. Olha que loucura, parece antagônico, né? Mas é isso, é real. A gente se agarrar às grandes promessas, a mão do Senhor estendida, a gente sabe que é difícil. É difícil. Diante de todas as dificuldades que a gente atravessa em nossas vidas, diante de tantos problemas, a gente parar e olhar para a história recente das coisas que estão acontecendo no Brasil, sabe? A fome, essa dicotomia política e as brigas, tudo isso, e a gente fala assim, como é difícil se manter firme, como é difícil não se ver como solitário, sozinho, abandonado, esquecido, como é difícil se ver como alguém especial. Está acontecendo tudo isso e eu não sou indiferente. E olha, Deus não é indiferente ao que você está passando, a tua história de vida, a tua dificuldade. Deus não é indiferente. E como eu disse, por mais que eu e você, por mais que a gente saiba o quanto é difícil de permanecer firme diante das realidades que a gente enfrenta, você precisa levantar a cabeça, respirar fundo e se apegar ao Senhor. Eu fiquei pensando em como fazer isso, sabe? Em como permanecer fiel, permanecer consciente, centrado na palavra. E aí eu comecei a pensar em alguns aspectos que talvez nos façam desviar, talvez nos façam se sentir enfraquecidos, talvez nos façam duvidar. Eu fiquei pensando que talvez você seja um aspecto
precisa ser pensado e refletido, porque talvez você tenha sido ou esteja sendo seu maior inimigo. Talvez você se veja em meio ao mundo, às realidades que a gente vive, as coisas que esse tempo te oferece. O mundo, o tempo atual, talvez este aspecto seja uma grande dificuldade para você. Quando vem algo que aos olhos parece bom, você logo se agarra, e com o tempo você vai ver que aquilo te fez perder tempo, te fez viver histórias que hoje você se arrepende. Eu tenho outro aspecto que você precisa pensar para entender muito bem o que a gente está trazendo para você hoje. Você já parou para pensar em Deus? Em Deus. A Oprah disse que muitos caminhos levam a Deus. E a nossa fé, a fé que professamos, a fé cristã, protestante, reformada, diz diferente, diz que apenas um caminho leva a Deus. Mas talvez eu tenha ouvido muitas coisas de muitas pessoas que eu respeito, que eu gosto, que eu admiro, e talvez eu não tenha uma percepção mais exata, mais precisa, mais realista, mais divina de quem realmente Deus é na minha e na sua vida. E eu fiquei pensando nessas questões, sabe? O mundo que me cerca e a minha percepção de Deus. Como é que você administra essas realidades? Como que você administra isso? Como que você se porta? Como que você as une, as vivencia e permanece firme, permanece consciente, entendendo que não está só, que as promessas do Senhor são e devem ser realidades para mim, para a sua vida? Como que você administra essas três realidades? Vamos olhar para o texto e ver o que Deus nos ensina aqui. O texto fala que, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, a minha primeira anotação aqui foi a respeito dessa figura, o sumo sacerdote. No Antigo Testamento havia essa figura com uma proeminência enorme, a figura do sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote, ela é extremamente especial. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes, era o presidente do Sinédrio. E aqui nesse texto especificamente, ele era um tipo de Jesus Cristo, que prefigurava Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Então antes, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, havia o sumo sacerdote, e foram muitos sumos sacerdotes. Era esse grande líder, um líder da igreja, alguém com responsabilidades altas. Era um cargo de muita responsabilidade. Ele era homem, e dele era cobrado uma santidade extrema. Era cobrado dele, sabe? Talvez você já tenha ouvido, mas se não ouviu, a Bíblia ensina que os sumos sacerdotes precisavam entrar nos santos dos santos, e eles entravam amarrados, porque diante da presença de Deus, ele poderia ser consumido se estivesse em pecado, em falha. E em sua roupa tinha alguns guizos, e as pessoas ficavam do lado de fora segurando as cordas, ouvindo os barulhos, e às vezes o barulho cessava e eles puxavam a corda, e às vezes não tinha uma resposta, e eles arrastavam para fora o sumo sacerdote fulminado pela presença do Senhor. Então era cobrado dele uma santidade extremamente elevada. Uma santidade de últimas consequências.
É isso, não é? Ele tinha que estar em um caráter de santidade, em uma pureza para estar diante do Senhor e até as últimas consequências. Ele era aquele que levava aos pés do Senhor as questões do povo. Isso é de suma importância para que a gente entenda, sabe? E como eu disse, ele era o tipo de Jesus Cristo, que era o seu antítipo, né? Lá no Novo Testamento. Essa não é uma figura qualquer. O livro de Hebreus faz muitas comparações, né? No livro de Hebreus traz o tipo de Melquisedeque, que também era um tipo de Jesus Cristo. E essas comparações, elas não são aleatórias. Tem algo para que a gente aprenda a respeito dessa figura aqui. Para que a gente entenda que aquela figura tinha uma importância e uma relevância muito grande para a religiosidade de então, mas que aquele tempo acabou. Aquela aliança, ela se desfez, se fez uma nova aliança. Nós vivemos hoje um novo tempo. O Novo Testamento já traz esse entendimento não apenas dos novos escritos, um Novo Testamento que foi apresentado, não, mas uma nova perspectiva de religiosidade, uma nova perspectiva de entender o meu lugar, quem é você, quem sou eu, entender o mundo que nos cerca e reconhecer a grandeza de Deus. Sobre uma nova perspectiva, e a gente vai falar a respeito disso, sabe? Agora, no nosso tempo, foi instaurada uma nova aliança. Eu posso dizer que talvez uma nova era vindoura. Essa palavra nova era, ela ganhou um estigma nos anos 90, né? E a gente talvez tenha perdido, sabe, o viés, o mote de usar a nova era, porque nós vivemos esse tempo de novidade. E a gente deixou escapulir por entre os dedos essa expressão que é tão rica. Nós vivemos uma nova era que foi instaurada através da vinda, do sacrifício e ressurreição de Jesus. Foi instaurado algo novo. E isso é extremamente importante. Então, nessa nova perspectiva de tempo, de era, nessa nova perspectiva de religiosidade, nessa nova perspectiva, o sumo sacerdote não é mais aquela figura do Antigo Testamento. Não é mais aquela figura extremamente religiosa, de cumprimentos religiosos do Antigo Testamento. Agora, a figura do sumo sacerdote, o antítipo é Jesus. Jesus é a figura do Novo Testamento. Você está entendendo isso? A figura do sumo sacerdote no Novo Testamento. Eu disse que lá no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Jesus fez muito mais do que isso. Jesus adentrou os céus. É isso que está escrito aí no verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, é muito importante que a gente entenda a figura de Jesus aqui. O que ele veio apresentar, o que ele veio mostrar, qual é essa novidade tão fantástica, poderosa, que muda as eras, que faz uma era, uma aliança ficar para trás para que uma nova aliança seja instaurada e estabelecida. Eu e você, a gente precisa aprender a se debruçar sobre essa palavra. Quem é esse Jesus aqui? Eu fiquei pensando, sabe, aquela figura do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, a figura religiosa, de alguma forma ele estava alijado das questões que envolvia o viver o mundo. Porque como sumo sacerdote ele estava realmente retirado de certas realidades. Ele vivia
Ele vivia para o templo, ele vivia para as coisas da lei, e às vezes ele estava verdadeiramente alijado de atravessar as realidades com as quais nós lidamos. Você lembra que eu falei no início, né? Eu disse que eu entendo, eu reconheço, e eu sei que Deus, muito mais do que eu, reconhece o quanto é difícil, o quanto é complicado buscarmos e entendermos mais a respeito da santidade, vivendo as realidades que a gente vive, vendo o sofrimento daqueles que atravessam o nosso caminho, talvez dos nossos familiares. É complicado. É complicado a gente viver uma espiritualidade saudável quando ao nosso redor a gente está vendo tanta injustiça. É difícil, né? Muito difícil. E eu quero que você entenda que a figura de Jesus, esse novo sumo sacerdote, é diferente. A figura dele, a presença dele, não era uma presença alijada do mundo que ele estava vivendo. Não era uma figura que tinha um caráter estritamente religioso. Jesus não foi alguém que foi separado pela religião para viver as coisas da religião aquém das coisas que o mundo e as pessoas da sua era vivenciavam. Jesus andou nos guetos, Jesus abraçou os pobres, Jesus curou as mazelas, as enfermidades do povo. Ele estava ali diante daquelas realidades. Essa é a nova perspectiva de sumo sacerdote. Essa é a nova perspectiva dentro da nova aliança de uma religião renovada. Uma religião extremamente pontual, poderosa, ativa e presente nas realidades que nos cercam. Que faz você entender quem você é e qual é o seu papel. Que faz entender se você realmente se deixa ser guiado pela palavra, ser um obediente ao chamado de Deus, entender qual é a relação que você precisa estabelecer com o mundo à sua volta. Tem uma palavra que ficou meio que na moda, a nossa posição como servos de Deus, missionais nas realidades que nos cercam. Estamos em missão o tempo inteiro, precisamos estabelecer o reino de Deus o tempo inteiro, onde quer que estejamos. Esse é o novo chamado dessa nova era, dessa nova religião, desse novo entendimento sobre o comando desse novo sumo sacerdote definitivo, que não entra apenas nos santos dos santos, que vai muito além, entra nos santos céus, naquele lugar onde o trono de Deus está estabelecido. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, e eu não posso me esquecer ou tornar isso um tanto quanto menor do que na realidade é. Ele não entra no Santo dos Santos, ele entra no céu. Ele vai diante do próprio Deus, Deus Pai, e questiona a respeito dos salvos. A figura do sumo sacerdote não era essa, de fazer a comunicação com Deus? Agora quem faz essa comunicação com Deus é o novo sumo sacerdote, é Jesus Cristo, que fala: olha ali, os remidos, aqueles que aceitaram, aqueles que abraçaram a cruz, aqueles que conseguiram enxergar em meio às realidades que nos cercam. E Jesus construi então, vai construindo então uma realidade definitiva na nossa obra de redenção. É Ele que um por um vai nos nominando, que vai tratando das nossas questões, que vai falando: olha, transformado pelo sangue do Cordeiro. Isso é muito bacana, isso é muito, muito poderoso. Eu disse para você, você não está só. Eu disse para você, Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você.
Jesus está falando com o Pai a seu respeito. Esse texto ele é muito pertinente para as realidades com as quais a gente tem lidado. Jesus, como eu disse, era um sumo sacerdote diferente, que não estava alijado das questões que o cercavam. Ouve, Jesus se compadece das nossas fraquezas. Vamos ver o verso 15. Vamos ler mais uma vez o verso 15. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa semana a gente falou um pouco a respeito disso. Eu lembro que em nossos encontros semanais a gente acabou se esbarrando, né, em um estudo teológico a respeito da natureza hipostática de Jesus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Há uma inclinação muito natural, muito humana, sabe? Aquela humanidade lá de Adão, de Eva, de sempre colocar a culpa no outro, né? Colocar para o outro as responsabilidades. Quando Deus fala a respeito do pecado e da queda para Adão, Adão fala assim, foi a mulher. Quando Deus fala com a mulher, ele fala, foi a serpente. Quando Deus fala para nós a respeito de que Deus se compadece das nossas fraquezas, Deus sabe o que é viver nessa terra, e a gente faz o comparativo e traz o comparativo da figura de Jesus, o novo sumo sacerdote, o sacerdote que viveu as realidades humanas, o sacerdote que não estava simplesmente, o sumo sacerdote que não estava simplesmente vivendo as questões religiosas. A gente diz, mas Jesus era diferente porque ele era filho de Deus. Não seria justo, e o Deus a quem eu sirvo é justo como ninguém pode ser. Nenhum juiz dessa terra é justo, mas Deus é justo. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus, ela é inequívoca. A justiça de Deus, ela é exata. E por isso, Jesus passou sim por todas as provações, dificuldades. O texto diz que enfrentou as tentações. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é o Deus, a segunda pessoa da Trindade, descer a nossa realidade e ter que enfrentar questões humanas, pequenas, baixas, tantas delas vis, tantas delas vergonhosas? São as questões com as quais a gente lida e com as quais a gente se apega. São os nossos pecados, a nossa humanidade, sabe, todas essas coisas feias. Jesus atravessou elas. O texto não nos deixa ter dúvidas. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus enfrentou todas as tentações que você enfrenta. Jesus enfrentou todas as dificuldades que você enfrenta. Jesus viu familiares morrerem, enfermos, claro que sim. Jesus passou pelas ruas e viu com certeza as mazelas de um governo vil, de um governo mau. Jesus era um morador de uma província, de um país que era dominado por outro, então uma condição extrema de dominação. A gente nem vive isso, a gente nem sabe exatamente o que é isso. Mas Jesus viu o governo de mão pesada, o governo romano cruel, dos verdugos, suas espadas e os seus chicotes, fazendo mal às pessoas, aos humildes, aos pequenos. Jesus viveu essas realidades. Jesus viveu e por isso, com toda a autoridade, Ele pode olhar para nós e falar: levanta a cabeça. Acredita, segura nas mãos do Pai,
você consegue atravessar. Eu olhando para esse texto, sabe, e a palavra que eu fiquei assim, a palavra que ficava flutuando no meu entendimento é que Ele consegue se compadecer das nossas fraquezas. A palavra que vinha de forma muito forte e poderosa é que Ele pode se compadecer porque Ele sabe a história que você vive, Ele sabe como é passar por essas dificuldades. Isso é fantástico, isso é poderoso, isso é libertador, porque me faz enxergar Jesus de uma forma muito mais amplificada. Eu consigo entender melhor o amor dele pela minha vida, vendo no que ele se permitiu para me salvar. Tá muito claro aqui que Jesus, ele foi tentado como homem. Jesus foi tentado como homem. E o significado disso é muito grandioso. O resultado de ter atravessado essas realidades é muito poderoso. Porque ele pode nos tratar com empatia. Sabe? A questão de se colocar no lugar do outro. Que eu e você, que nós como cristãos precisamos aprender. Não há como ser cristão sem desenvolver empatia, sem aprender a respeito de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o sofrimento do outro, de entender a limitação do outro. Você não é cristão se você não tem um coração cheio de empatia, de se compadecer do próximo. A religião torna os homens juízes, mas a verdadeira religião entende que só há um juiz, é Deus. Você, que é cristão de verdade, precisa ter um coração cheio de empatia. Jesus se coloca nesse lugar. Jesus pode ser esse que se coloca no meu lugar, na minha história. Não é diferente. E por isso ele se compadece de nós. Ele foi tentado como nós. Mas o texto é fantástico. Sabe por quê? Porque o texto diz que ele atravessou essas dificuldades. E o escritor aos Hebreus faz questão de deixar isso muito claro, porque a gente precisa entender isso também. Sem pecado. Ele enfrentou nossas dificuldades, as tentações, com as quais eu e você lidamos. E fez isso sem pecado. Por isso ele é esse que tem autoridade para nos salvar. A gente já falou disso, mas isso está tão no cerne da pregação e do entendimento do que é ser cristão. Exatamente por isso que ele diz na cruz, tetelestai, está pago. Eu acabei de pagar, paguei o preço. Isso é deslumbrante, no sentido mais amplo dessa palavra. Eu também quero que você entenda outra coisa. Porque quando fala de tentação, né, das provas, há quem diga e há quem veja, há quem entenda, há quem faça esse tipo de julgamento de que Deus é um jogador. Ele está jogando com nossas vidas, nos provando como divertimento, para ver até onde a gente vai, o que a gente é capaz de fazer. E eu quero te dizer, sem nenhum medo de errar, não é divertido para Deus. Não é divertido. Deus não tem nenhum prazer em que eu e você, a gente enfrente as tentações, as provações, as dificuldades. Deus não tem prazer nisso. Não tem. Mas Ele está atento à resposta que a gente dá diante dessas provações e tentações. Eu não posso omitir isso. Eu quero que você entenda que a figura de Deus, ela é compassiva, e a gente vai ver isso já chegando ao fim dessa mensagem, a gente vai entender isso.
que Deus é extremamente compassivo conosco. Mas Deus não deixa de lado, não age como se não houvesse relevância alguma a forma como nós respondemos às tentações e provações. Deus está atento à forma como nós agimos. Deus está atento. E eu quero que você entenda que eu e você, a gente precisa se esforçar. A palavra é essa, fugiu aqui. Que você precisa se esforçar muito, mesmo, para dar a melhor resposta diante das provas e dificuldades. E aí o texto segue, sabe? O texto segue. Verso 16 diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto, ele é poderoso, né? Ele tem muitas lições aqui. Olha quanta coisa a gente já falou, e eu podia gastar muito mais tempo para falar a respeito dos desdobramentos de quase que toda a palavra aqui. Ela é carregada de uma importância grande. Mas eu quero que você entenda aqui. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Olha, Deus está falando para nós assim: achegue-se. Nessa versão, eu estou lendo na NVI, aproximemo-nos. Na Revista e Atualizada está lá assim: achegue-se. Confiadamente. Meu Deus, isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu preciso trazer para você um pouco do entendimento do que realmente está descrito aqui, está sendo dito e pregado e ensinado pelo escritor aos Hebreus. Às vezes, eu falo isso, né? Às vezes, quando a gente não tem o conhecimento das línguas originais, a gente tem um conhecimento meio que limitado do que realmente a palavra, toda a grandeza do que a palavra quer nos ensinar e trazer. Aqui diz: achegue-se ou aproxime-se com toda confiança, sabe? A palavra ali de toda confiança é parésia. E é como se você chegasse diante de alguém que você tem muita intimidade para falar, você chegasse com toda a liberdade para falar. Ele fala assim: se aproxime e fale com liberdade. Essa palavra parésia, ela significa que você precisa falar com franqueza, de forma aberta, sem segredo, que você fale sem ambiguidades. Olha, pensa nisso. Por favor, pensa nisso, reflete um pouco a respeito disso, se coloca em um lugar e enche o seu coração de verdade e reconheça quantas das vezes a gente chega diante do Senhor com segundas intenções, com meias palavras, com palavras que trazem mais de um sentido, para tentar amenizar a nossa posição, as respostas que a gente tem dado diante das provações. E o texto diz que é para a gente chegar com franqueza, abertamente, sem segredo, sem ambiguidades, com confiança, de forma aberta, destemida, de forma segura. Olha o que o texto está falando, olha o que Deus está falando para você. Olha que maravilha está sendo revelada para a sua vida hoje. Eu estou falando para você desde o início, essa é uma palavra de bênção para você. Essa é uma palavra para que o seu coração fique cheio de esperança, de entendimento da grandeza daquilo que Deus quer revelar e fazer. E é exatamente isso que está escrito aqui. Se achegue à presença de Deus. Se achegue à presença do Rei Todo-Poderoso. Vá até o sumo sacerdote. Vá até
E fale com franqueza. Ele quer ouvir aquilo que o seu coração está cheio, sem meias palavras. Confiadamente, confie em falar, em abrir o coração para o Senhor. E Ele diz que a gente precisa se achegar de forma confiada e crendo, ou creia que o Senhor tem os ouvidos atentos. Creia que Ele não é indiferente à sua dor, à sua fraqueza, à sua limitação. Mas, como eu disse, talvez você continue a achar que Deus está diante de um tabuleiro de jogos e jogando com nossas realidades. As perguntas, com todo respeito, mas as perguntas tão enfraquecidas de base, tipo: mas Deus vê toda a pobreza, a fome no mundo, por que Ele não faz nada? Sabe, quem faz esse tipo de pergunta é muito ralo no conhecimento, não entende a grandeza de Deus, não entende os desdobramentos, a complexidade de quem Deus é, da liberdade que Ele nos dá, da potencialidade que Ele nos dá para que a gente mude essas realidades. Você é um instrumento de Deus. É você que muda as realidades. Deus te dá a capacidade de fazer isso. Isso só um detalhe, mas para quê? Para te dizer outra coisa. Deus não está diante de um tabuleiro, não está brincando com a sua vida, não está brincando com a história do mundo. Deus não tem alegria na fome, Deus não tem alegria nas pestes, Deus não tem alegria nas mazelas que o mundo enfrenta, que os homens enfrentam. Não tem. Não é uma brincadeira. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus te ama. Deus te ama tanto. Deus ele está tão inclinado a te ouvir, que a palavra usada aqui, sabe, trono da graça. A palavra graça no grego é charis. E você sabe o que significa? Significa graça. Parabéns, significa mesmo. Mas essa palavra ela é rica. Significa aquilo que dá alegria. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos do trono que nos dá alegria, que gera alegria em nós. Essa palavra significa deleite. Vá diante do trono do Deus que tem interesse em te fazer se deleitar com as suas maravilhas. Essa palavra significa prazer. Vá, se aproxime do trono onde Ele quer te encher de alegria e prazer. Essa palavra, olha, como eu disse, é deslumbrante a gente entender aquilo que Deus está nos ensinando aqui, porque a palavra charis, vá diante do trono da graça, vá diante do trono, e a palavra significa doçura, vá diante do trono cheio de doçura, de amor para com sua vida. Meu Deus, isso é fantástico. Outra palavra, amabilidade. Vá diante do trono de amor. Vá diante do trono. Essa palavra é bem interessante. Um dos significados é charme, né? O que nos encanta, né? Nossa, aquilo é charmoso e nos encanta. Vá diante desse trono cheio de encanto, de beleza, de graça, de amor. Por isso estou falando que Deus, irmão, Deus não está brincando, Deus não está indiferente. Jesus, o sumo sacerdote, Ele tem empatia pela sua vida, Ele sabe exatamente pelo que você passa, Ele sabe o tamanho da sua dor, do seu sofrimento, da tua angústia. Ele sabe exatamente o que é isso. E Ele fala, vai junto ao trono da graça.
Olha o que esse texto nos ensina. Jesus, o sumo sacerdote, vai nos servir de misericórdia, de socorro. Nós achamos graça, nós achamos alegria, amor, nós achamos perdão diante desse trono. A palavra lá do início, sabe? Você está se sentindo só, você está se sentindo abandonado. Como pode? Não se sinta. O sumo sacerdote sabe das suas dificuldades, das suas mazelas, está olhando, está intercedendo por você. O Deus, Criador dos céus e da terra, estabeleceu o seu trono de poder, mas esse trono é também um trono de graça. Olha, como disse Jesus, Deus é justo e a sua justiça é perfeita, e só em Deus a justiça perfeita consegue estabelecer um trono de justiça e de amor, de compaixão, de graça. É só em Deus que isso é possível. E é real. Eu quero que você entenda isso, sabe? Essa é a ocasião oportuna, porque é exatamente como a versão revista e atualizada da Bíblia nos traz a ocasião oportuna. Esse é o tempo agora, o tempo é hoje de você receber a direção do sumo sacerdote, de entender a grandeza desse que te chama, de entender a grandeza daquele que te convida à presença, a estar diante do reino e estar diante do trono, a estar diante do trono. É isso. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que Deus está te convidando a ir para diante desse trono de amor, para que você entenda esse trono de graça, para que você entenda esse trono de misericórdia, para que você entenda que Ele não abandonou você, que Ele não deu as costas para você, que Ele não é indiferente à sua dor, ao seu sofrimento, a tudo aquilo que você está enfrentando hoje. É isso. O trono estabelecido de Deus é esse trono que te convida à presença desse Deus cheio de amor para mudar as suas realidades. O sumo sacerdote que por mais que abrace a boa religião, um entendimento saudável de religião, um entendimento renovado, não mais aquele do Antigo Testamento, glória a Deus, que eu não vivo mais as realidades do Antigo Testamento. Glória a Deus, que eu não vivo mais diante de uma lei que não era capaz de me tornar completo. Era apenas zoaio, aquilo que fazia pela metade o serviço, aquilo que fazia de forma incompleta. Eu estou falando para você que agora o chamado, a religião é completa, você como ser e definitivo, você como um ser completo diante de Deus para receber da sua graça, do seu poder. É isso. Eu quero que você entenda que o sumo sacerdote te traz para perto, porque ele diz: eu sei o que você está sentindo, eu sei pelo que você está passando, eu sei. Levante a cabeça, abrace as causas do Senhor. É isso. Ele não te abandonou. Ele, pelo contrário, Ele está ao seu lado. Ele está diante de você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, receba esse entendimento tão profundo, poderoso. Talvez eu não tenha tido a condição de explicar para você a grandeza de tudo aquilo que está revelado aqui. A gente nem tem tempo também, já querendo me justificar, né? Mas tempo hábil para falar de tudo aquilo que esse texto traz. Mas entenda a grandeza do que Deus é e deve representar para você. Ele está lá no seu trono de poder, de justiça e de graça. Caris, não se esqueça. E
o sumo sacerdote se compadece das suas dificuldades. Ele leva ao Senhor porque ele sabe o tamanho da sua dor. Exatamente. Ele leva ao Pai porque ele sabe o tamanho da tua angústia. Exatamente. Ele leva ao Pai diante do trono porque ele sabe exatamente pelo que você está passando, sentindo. Esse é o nosso sumo sacerdote. Esse é o meu sumo sacerdote. Se você não conhece e entende, se você nunca ouviu falar desse sumo sacerdote por esse viés, aceita ele. Abraça a realidade desse, que não te abandona, que não te deixa para trás, que não fala de um trono indiferente à sua realidade, à sua dor, ao seu sofrimento, que fala de lá, mas com empatia. Esse é o Deus a quem servimos. Amém? Vamos adorar. Eu quero te agradecer desde já por todas as visualizações lá no YouTube, porque esse vídeo vai estar amanhã no YouTube também, aqui no Face, ao vivo. Você que está assistindo, um like para você. Eu quero que você seja sempre abençoado por essa palavra, e a gente faz o que a gente pode da melhor forma que a gente pode. Que você tenha sido muito abençoado, mas eu também queria te agradecer por ter gasto esse tempo conosco. Amém? A gente vai adorar e a gente vai continuar junto aí. Durante a semana tem mais vídeos. Fica com Deus.